A presente videoaula tem como temática como as derivadas afetam a forma de um gráfico. Esta foi apresentada pelos alunos Alan Silva Araújo, Daniele Rosa Batista Lima, Dimas Crescêncio Veríssimo Santos, Oswaldo Nogueira de Souza Filho e Rosivânia Ferreira da Silva, estudantes de Engenharia de Produção e Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas, da disciplina de Cálculo 1. A estrutura da videoaula se dá pelos seguintes subtópicos: noções de crescimento e decrescimento de funções, apresentado por Dimas Crescêncio; teste da primeira derivada, apresentado por Daniele Rosa; teste da concavidade e ponto de inflexão, apresentado por Alan Silva; teste da segunda derivada, apresentado por Oswaldo Nogueira; e, por fim, as aplicações, apresentado por Rosivânia Ferreira. Antes de abordarmos o assunto, como as derivadas afetam a forma de um gráfico, especificamente no que diz respeito a o que a primeira derivada nos diz sobre a função, temos que recordar conceitos relacionados a funções crescentes e decrescentes. Vamos lá recordar. Uma função é chamada função crescente em um intervalo i qualquer se f de x1 é menor do que f de x2, sempre que x1 for menor que x2 nesse dado intervalo. Do mesmo modo, uma função é denominada função decrescente em um intervalo i qualquer se f de x1 for maior do que f de x2, sempre que x1 for maior que x2, dentro desse intervalo. Exemplificando, temos no gráfico que a função f de x tem o intervalo fechado entre A e B, aqui, e nesse ponto ela é crescente nesse intervalo, como vocês podem observar. Já entre o intervalo B e C, ela decresce e volta a crescer novamente no intervalo C e D. Observemos que no intervalo AB, se x1 e x2 forem dois números quaisquer entre A e B dentro desse intervalo, sendo x1 menor que x2, como vocês podem ver, temos que o f de x1 vai ser menor do que o f de x2, como vocês podem observar dentro desse intervalo AB. A partir dessas definições, partimos para ver o que a primeira derivada de uma função diz sobre esta função, ou seja, como ela vai nos dizer se ela é crescente ou decrescente, relembrando que as funções crescentes ou decrescentes em um dado intervalo são chamadas de monotônicas nesse intervalo. Visualizando o gráfico, temos que entre A e B e C e D, as retas tangentes têm inclinação positiva, maior que zero. Dessa forma, sua derivada nesse intervalo será também positiva. Já no intervalo entre B e C, temos que a inclinação será negativa, ou seja, a derivada nesse dado intervalo será menor que zero. A partir disso, tem-se o teste crescente e decrescente, ou teste CD, como é mais bem conhecido, onde este diz que, primeiramente, se a primeira derivada de f de x for maior que zero em um intervalo, então a função f é crescente nele. No segundo caso, temos que, se a primeira derivada de f de x for menor que zero em um intervalo, então a função é decrescente nesse intervalo. Podemos perceber esse teste no gráfico que se segue. Vemos que o gráfico da função seno de x e o gráfico de sua derivada, que é cosseno de x. Podemos visualizar isso restringindo o nosso intervalo de 0 a π. Percebe-se que aqui, nesse ponto, a derivada, que é cosseno de x, é positiva. Dessa forma, vemos que
a função seno de x está crescendo até esse ponto, como vocês podem ver. Já nesse outro ponto, a função cosseno de x, que é a derivada de seno de x, está negativa, ou seja, menor que zero. Então, como podemos ver, nesse intervalo aqui, a função seno de x está decrescendo. Sendo assim, como foi mostrado pelo teste CD, se a derivada de uma dada função for positiva em um intervalo, então f será crescente nele. E se a derivada dessa função for negativa dentro desse intervalo, então f será decrescente também dentro desse intervalo. Partimos agora para a aplicação do teste crescente e decrescente. Vamos lá. Encontre onde a função f de x igual a 3x elevado a 4 menos 4x elevado a terceira menos 2x a segunda mais 5 é crescente e onde ela é decrescente. Pelo teste CD, como foi passado anteriormente, para sabermos onde uma dada função que nos foi passada é crescente ou decrescente, utilizamos o qual afirma que para isso devemos saber em quais intervalos sua derivada será maior que zero, positiva, ou menor que zero, negativa. Assim, calculando a derivada desta função, obtemos 12x elevado à terceira menos 12x elevado à segunda menos 24x. Fatorando essa expressão, ou seja, colocando 12x em evidência, temos que 12x multiplicando x ao quadrado menos x menos 2. Dessa forma, vemos que x ao quadrado menos x menos 2 é uma equação do segundo grau e podemos reescrevê-la de acordo com suas raízes. Então fica assim a expressão 12x que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 1. Dessa forma, iremos trabalhar com essa derivada que encontramos para sabermos os intervalos onde esta derivada será positiva, ou seja, maior que zero, ou negativa, utilizamos os pontos críticos dessa derivada. Para isso, vamos recordar como achá-los, caso vocês não lembrem. Temos que o número crítico de uma função f é o número c em seu domínio, onde a derivada nesse número é igual a zero ou ela não existe. Como observamos, a função 12x que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 1 é uma função polinomial, que, por definição, é contínua em todo o seu domínio, ou seja, ela vai existir para todos os números reais. Então, essa hipótese aqui não vamos utilizá-la. Vamos utilizar a derivada quando esta for igual a zero. Então, igualando cada fator da derivada a zero, temos que 2x igual a zero, encontramos um x igual a zero. Esse outro fator, x menos 2 igual a zero, encontramos x igual a 2. E o outro fator, x mais 1 igual a zero, encontramos x igual a menos 1. Portanto, estes números aqui são os números críticos que vão fazer os nossos intervalos. Eles serão os extremos dos nossos intervalos. Sendo assim, traçamos uma reta real que contém esses números e visualizamos que x será menor que menos 1, x estará entre menos 1 e 0, x será maior que 0 e menor que 2, e x será maior que 2. Agora passamos a analisar cada intervalo e cada fator para visualizarmos a derivada e sabermos se ela será positiva ou negativa, fazendo com que a função cresça ou decresça no determinado intervalo. Primeiramente, analisando o intervalo x menor que menos 1. Vamos pegar um número qualquer menor que menos 1, menos 2, por exemplo. 12 vezes menos 2, menos 24. Menos 2, menos 4. Menos 2, menos 1, menos 3. Vimos que em todas, pegando números menor que menos 1, obteremos sinais negativos. Ou seja, dessa forma, a derivada
também será negativa, visto que menos com menos é mais, mais com menos é menos. Sendo assim, concluímos que a função f, pelo teste crescente ou decrescente, irá decrescer do intervalo que vai a menos infinito até menos 1. De modo parecido, ocorre nesse intervalo aqui, onde x está entre menos 1 e 0. Pegando um x entre esse intervalo, obteremos que para esse fator o sinal vai ser negativo, para esse outro fator também negativo. Já para esse vai ser positivo, então menos com menos dá mais com mais dá mais. Então a derivada nesse dado intervalo será positiva. Com isso concluímos pelo teste crescente ou decrescente que a função f será crescente nesse intervalo, do intervalo que vai a menos 1 a 0. Já nesse outro intervalo, que x é maior que 0 e menor que 2, temos que, para esse fator aqui, pegando o número entre 0 e 2, ele será positivo. Esse outro fator será negativo e esse outro será positivo. Então visualizamos que mais com mais, mais com menos, menos. Então a derivada nesse intervalo será menor que 0, ou seja, negativo. Então, pelo teste CD, concluímos que a função irá decrescer no intervalo aberto 0 até 2. Lembrando que todos os intervalos que eu mostrei são abertos. Concluindo, nesse último intervalo, onde x é maior que 2, temos que, para todos os fatores, temos sinais positivos. Desta forma, a derivada para esse intervalo também será positiva, ou seja, maior que 0. Então, concluímos que a função irá ser crescente nesse intervalo, que vai de 2 até infinito, positivo. Dando continuidade à nossa videoaula, temos o teste da primeira derivada. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. Se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo em C, então a função tem o máximo local em C. Se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo em C, então a função tem o mínimo local em C. Se a derivada não mudar de sinal em C, isto é, se em ambos os lados de C o sinal da derivada for positivo ou negativo, então a função não tem máximo ou mínimos locais em C. É fácil memorizar o teste da primeira derivada visualizando diagramas como os seguintes. No primeiro gráfico, a derivada da função muda de positivo para negativo. Então, nesse primeiro gráfico, no número C, a função tem o máximo local. No segundo gráfico, a função muda de negativo para positivo. Então, em C, há um mínimo local. Nos dois últimos gráficos, a derivada em ambos os lados são positivas ou negativas, e não há máximo nem mínimo local. Exemplo: o gráfico da derivada f' está mostrado, em que valores de x a função tem o máximo ou mínimo local. Através de análise do gráfico, vemos que f' de x muda de negativo para positivo em 1. Logo, f de 1 é um valor mínimo local pelo teste da primeira derivada. Em x igual a 5, o sinal de f' de x muda de positivo para negativo. Portanto, f de 5 é um valor máximo local. Outro exemplo. Encontre os valores máximo e mínimo locais da função f de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 12x. Para achar os números críticos da função, derivamos. Então, f' de x igual a 6x ao quadrado menos 6x menos 2, que é igual a 6, multiplica x ao quadrado menos x menos 2, que é igual a 6, que multiplica x mais 1, multiplica x menos 2. Como f é derivável em toda parte, os únicos números críticos são menos 1 e 2. Analisando a tabela a seguir, como o sinal da derivada muda de positivo para negativo em menos 1, o teste da primeira derivada nos diz que é o máximo local em f de menos 1.
Em x igual a 2, o sinal da derivada muda de negativo para positivo. Portanto, f de 2 é o máximo local. O valor do mínimo local em 2 é igual a menos 20 e o valor do máximo local da função em menos 1 é igual a 7. Na parte de cima da figura, os gráficos A e B, ambos são unidos dos pontos A até B e também são crescentes. O que diferenciam um do outro é a inclinação, mas como diferenciar os comportamentos de ambos os gráficos? Na parte de baixo da figura, o gráfico A e a curva se localiza acima da tangente e é chamada côncava para cima, no intervalo aberto de AB. Em B, no gráfico B, a curva fica abaixo das tangentes e ele é chamado de côncavo para baixo. Pela definição, se um gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo I, então ele é dito côncavo para cima em I. Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em I, é dito côncavo para baixo em I. Se nós observarmos na figura abaixo, no intervalo de AB, de PQ e de CAD, o gráfico é de côncavo para baixo. Se nós observarmos no intervalo BC, DE e EP, ele é dito côncavo para cima. Vamos observar como a segunda derivada pode nos ajudar a encontrar os intervalos de concavidade. Se a gente observar na figura, o gráfico A nos mostra que a inclinação tangente está de modo crescente, logo a sua segunda derivada é positiva. Já na figura, o gráfico B, ele mostra que a tangente tem inclinação decrescente, logo a sua segunda derivada é negativa. Esse raciocínio pode ser invertido e dá a sugestão de que o teorema a seguir é verdadeiro. O teste da concavidade diz que, se a segunda derivada maior que zero para todo x em um intervalo I, então o gráfico de f é côncavo para cima em I. Se a segunda derivada é menor do que zero para todo x em um intervalo I, então o gráfico de f é côncavo para cima. A figura mostra um gráfico da população de abelhas cipriotas, biadas em um apiário. Como cresce a taxa populacional? Quando essa taxa é mais alta, sobre quais intervalos P é côncavo para cima ou côncavo para baixo? Examinando a inclinação da curva, quando P cresce, vemos que a taxa de crescimento populacional é inicialmente muito pequena, então torna-se maior até atingir o máximo cerca de T igual a 12 semanas e decresce até a população se estabilizar. À medida que a população tende ao valor máximo, cerca de 75.000, chamada de capacidade de suporte, a taxa de crescimento P tende a zero. A curva parece ser côncavo para cima no intervalo de 0 a 12 HF e côncavo para baixo no intervalo de 12 a 18. A gente pode observar que no gráfico existe um ponto onde ele muda de concavidade para cima para concavidade para baixo. É mais ou menos esse ponto aqui. Isso significa que a taxa de crescimento populacional é máxima nesse ponto aqui, onde há essa mudança de concavidade. Esse ponto é chamado de ponto de inflexão. A definição para esse ponto de inflexão diz que um ponto P na curva y igual a f de x é chamado ponto de inflexão se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncavo para cima para côncavo para baixo, ou vice-versa em P. No exemplo, a gente pode ver pontos de inflexão nesse gráfico aqui, onde a concavidade é mudada, ou seja, nesses pontos aqui, B, C, D, E e P. São pontos de inflexão, são exemplos de ponto de inflexão onde há uma mudança brusca de concavidade.
Dando continuidade à nossa aula de como a derivada afeta o gráfico da função. Iremos falar agora sobre o teste da segunda derivada. O teste a seguir é utilizado para identificar os valores máximos e mínimos de uma função. Ele é uma consequência do teste da concavidade. Suponha que f duas linhas seja contínuo na proximidade de C. O teste da segunda derivada afirma que se f linha em C for igual a zero e f duas linhas em C for maior que zero, então a função tem um mínimo local em C. Se f linha em C for igual a zero e f duas linhas em C menor que zero, então f tem o máximo local em C. Vejamos um exemplo no qual utilizaremos o teste da segunda derivada. Pelo teste da segunda derivada, examine a função em relação aos máximos e mínimos locais. A função é esta: f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo. Se a função é igual a x à quarta menos 4x ao cubo, então a sua derivada é igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, que é igual à equação equivalente, no qual agora 4x ao quadrado é o fator comum, vezes x menos 3. E a sua segunda derivada será igual a 12x ao quadrado menos 24x, igual à equação equivalente, no qual agora 12x é o fator comum, vezes x menos 2. Para achar os números críticos, fazemos f' de C igual a zero, e encontraremos x igual a zero e x igual a 3. Para usar o teste de segunda derivada, calculamos f nesses pontos críticos. F duas linhas em 0 é igual a zero, f duas linhas em 3 é igual a 36, que no caso, maior que zero. Uma vez que f' em 3 é igual a zero e f duas linhas em 3 maior que zero, f em 3 é maior que menos 27. Esse é o mínimo local da função. Uma vez que f duas linhas em 0 é igual a zero, o teste de segunda derivada não fornece informações sobre o número crítico zero. Observação: o teste da segunda derivada é inconclusivo quando f duas linhas em C é igual a zero, o que aconteceu neste caso. Em outras palavras, esse ponto pode ser um máximo, um mínimo ou nenhum dos dois. Esse teste também falha quando f duas linhas em C não existe. Dando continuidade à nossa videoaula, esboce o gráfico da função f de x igual a x elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 1/3. Pelo gráfico esboçado abaixo, uma vez que f' de x igual a zero, quando x igual a 4, e f' de x não existe quando x igual a zero ou x igual a 6, os números críticos são 0, 4 e 6. Você pode usar as regras de derivação para verificar que as duas primeiras derivadas são f' de x igual a 4 menos x sobre x elevado a 1/3 vezes 6 menos x elevado a 2/3. E a segunda derivada de x igual a menos 8 sobre x elevado a 4/3 vezes 6 menos x elevado a 5/3. Para achar os valores extremos locais, usamos o teste da primeira derivada, uma vez que o sinal de f' muda de negativo para positivo em zero. F de 0 igual a zero. É um mínimo local, já que o sinal f' muda de positivo para negativo em 4. F de 4 igual a 2 elevado a 5/3. É o máximo local. O sinal de f' não muda em 6. Logo, não há nem mínimo nem máximo aí. O teste de segunda derivada poderia ser usado em 4, mas não em 0 ou 6, uma vez que f duas linhas não existe aí. Examinando a expressão para f duas linhas de x e notando que x elevado a 4/3 maior ou igual a zero para todo x, temos f duas linhas de x menor que zero, para x menor que zero e para x maior que zero e menor que 6. E f duas linhas de x maior que zero, para x maior que 6. Logo, f é côncava para baixo em menos infinito e 0 e 6, e côncava para cima em 6 e infinito.
e o único ponto de inflexão é 6 e 0. Observe que no gráfico mostrado a curva tem tangentes verticais em 0 e 0 e 6 e 0, pois o módulo da primeira derivada de x tende a infinito quando x tende a 0 e quando x tende a 6. Esta foi a bibliografia utilizada no trabalho. Então é isso. Obrigado e até a próxima videoaula.